Olá para você que me acompanha aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo e hoje eu quero conversar contigo uma coisa muito séria. Tá chegando a hora de a gente saber se o Brasil realmente vai conseguir o seu primeiro Oscar da história e dessa vez tem chances reais disso acontecer. A indicação é praticamente certa na categoria de melhor filme internacional para o novo filme de Walter Salles, né? Ainda Estou Aqui. Agora, até o momento, o fato é, nenhuma emissora de televisão aberta brasileira garantiu os direitos de transmissão do Oscar 2025. E aí? Como é que tá esse panorama? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes disso, já deixa o seu joinha, também deixa o seu recadinho aqui embaixo, compartilhe o canal, se inscreva nele, ative as notificações no sininho e se você puder e quiser, é claro, também se torne um membro exclusivo desse canal. Você vai ter acesso a materiais que só você e os outros membros vão ter, beleza, gente? É o seguinte, às vezes que o Brasil chegou mais perto de conquistar o Oscar, né, pelo menos ali depois da década de 1980 para cá, normalmente a cobertura da mídia brasileira foi bem generosa, né? Então, por exemplo, em 1999, quando o Central do Brasil estava concorrendo e Fernanda Montenegro estava concorrendo, quem fazia a transmissão para o Brasil era a Rede Globo de televisão. Antes disso, quando o Quatrilho concorreu, quem fazia a transmissão era o SBT e em ambas as ocasiões a gente teve uma repercussão muito positiva, muito boa, né? Foram cerimônias muito assistidas aqui mesmo em território brasileiro. Só que para o ano que vem não tem nada certo. Então eu vou fazer aqui um exercício para a gente entender o que está acontecendo, né, em relação aos direitos de transmissão para a TV aberta no Brasil. Primeira informação, gente, até o momento, desde que a primeira transmissão foi feita para o Brasil, 4 emissoras brasileiras já transmitiram o Oscar, pelo menos em uma oportunidade aqui para o nosso território, tá? A primeira delas foi a TV Tupi, no ano de 1970, relativo aos filmes de 1969, mas a TV Tupi, como todos sabem, né, faliu, ela não existe mais, então sem chance da Tupi voltar a fazer essa transmissão, né? A segunda emissora que eu vou comentar aqui é a que mais vezes transmitiu, mais vezes teve os direitos de transmissão para o Brasil, que é a Globo, né? E que durante muitas décadas foi a grande potência da televisão aberta brasileira aí, né? E não só brasileira, como latino-americana e até mundial. Agora, tem uma questão com a Globo que já é histórica, que é o fato de que, apesar dela ter essas exceções, esses momentos onde ela deu mais importância, de uma forma geral, até por não ser uma produção dela própria e tudo mais, ela raramente deu a importância devida ao evento, né? Todo mundo lembra aí, né, recentemente, né, nos anos onde ela tinha os direitos de transmissão, a forma como ela começava a transmitir só depois do BBB, né, dando maior preferência a Big Brother do que a outros, a própria cerimônia em si. Teve casos, inclusive, dessa transmissão começar em cima da hora mesmo, né, já no finalzinho, já só pegando os prêmios principais da noite, perdendo todo aquele glamour, toda a primeira parte da transmissão, né, e reservando talvez só para o Globoplay ali, para quem quisesse assistir. Eu não estou levando em conta os streamings, tá? Eu estou levando em conta o feed da TV aberta mesmo. Então a Globo nunca teve esse apego ao evento, né? E teve inclusive algumas vezes, indo mais ali atrás, década de 1980, que sequer houve uma transmissão ao vivo, foi apenas um VT, um compacto, né, que foi exibido mais à frente. Em algumas outras ocasiões não era nem questão de BBB, né? Assim, teve anos ali que a transmissão simplesmente começou atrasada porque o filme da tela quente atrasou um pouquinho mais. Enfim, coisas desse gênero. Então, assim, a Globo não é a emissora que mais bem tratou a cerimônia do Oscar ao longo dos tempos, né? A única exceção talvez tenha sido justamente, né, o ano onde Central do Brasil estava concorrendo, que aí sim ela fez toda uma preparação, todo um pré-show, era no domingo e a gente teve ali depois do Fantástico, né, um momento ali inicial, a cerimônia foi transmitida de ponta a ponta, na íntegra, né, mas essa foi uma exceção, tá, gente? A Globo normalmente não tratou o Oscar dessa maneira, né? E a Globo até pouco tempo atrás tinha os direitos, só que ela devolveu os direitos
e eu acho muito difícil que no ano que vem tenha algum tipo de exibição mais completa, no caso da TV Globo. Por quê? Mesmo que o filme brasileiro esteja indicado. Por quê? Porque o Oscar vai acontecer na noite do domingo de carnaval. E aí a Globo já tem contratos aí assinados com a Liga das Escolas de Samba. Então certamente se dará muito mais peso para o desfile das escolas de samba do que para o Oscar. Eu tenho aqui o meu palpite que a Globo, se transmitir alguma coisa na TV aberta, vai ser só o momento ali do melhor filme internacional, quem sabe mais alguma categoria ali, né? Mesmo que a Globo volte atrás e decida comprar os direitos em função do filme brasileiro, vai ser uma coisa muito pontual, a gente não vai conseguir assistir a cerimônia toda pela Globo, até pelo histórico todo. Depois disso, gente, nós vamos para o caso do SBT. O SBT, de todas as 4 emissoras que já transmitiram aqui no Brasil, foi a que melhor tratou o produto Oscar, né, ao longo da sua história. Então, ali na década de 1990, no ano do Quatrilho, por exemplo, o SBT que introduziu essa ideia de um pré-show, né, de um esquenta. A gente tinha a Marília Gabriela e Rubens Evold Filho falando sobre as chances, comentando sobre os filmes, passando alguns VTs. Então, eles iam preparando o público, né? O SBT sempre teve essa preocupação. E depois, no início dos anos 2000, quando ele voltou a transmitir durante algum tempo, 5 anos ali, mais ou menos, de 2000 a 2004, né? 2000, 1, 2, 3, 4, acho que foram 4, 5 anos, chegou até, inclusive, a transmitir a cerimônia dos indicados, que é aquele trecho curtinho, demora 10, 15, 20 minutinhos ali, mas o SBT chegou a fazer essa transmissão ao vivo na sua programação durante a semana, de manhã. Então, assim, é uma emissora que tem um carinho maior por isso. Agora, né, no caso específico atual do SBT, a gente tem algumas questões, né? O SBT está passando por um período de transição com muitos desafios, né? O grande Silvio Santos, infelizmente, nos deixou aí, né, há algum tempo, né, alguns meses atrás, e agora tudo está sendo reconfigurado, muitas demissões, muitas reorganizações, a situação financeira do SBT não é tão boa assim. E em relação ao carnaval, vamos lembrar que o SBT Folia ainda existe, ainda tem aquela transmissão ali, né, dos blocos de Salvador, né, dos trios elétricos lá de Salvador, que eu acho que nem seria o maior problema, mas tem um problema que eu acho que sim, nesse caso seria maior, que é o caso do programa Silvio Santos, né? A cerimônia do Oscar, ela está confirmada ali para o mesmo horário dessa última cerimônia, então aqui no Brasil deve começar entre 20 e 21 horas, pelo horário de Brasília, que é justamente o horário mais nobre ali da programação do SBT da semana toda, né? Você tem ali o programa da Patrícia, Show do Milhão, que tá bombando. Eu não sei se o SBT teria essa vontade de fazer essa transmissão por ser no domingo à noite, tá? Então não tenho essa firmeza. Se o SBT realmente apostar, eu vou ficar contente, porque eu acho que dificilmente ele cortaria parte da cerimônia. Eu acho que seria uma transmissão bem bacana, mas não vejo isso acontecendo com muita esperança não, tá? Na sequência, Rede TV, eu não vou nem considerar, ela nunca fez uma transmissão desse tipo, ela tem sérios, graves problemas financeiros, então é muito improvável, né, que isso aconteça, a não ser que você tenha algum patrocinador atrelado, mas aí talvez a própria academia ou a ABC, né, que faz através do grupo Disney a negociação, não quisesse apostar na Rede TV como um veículo para fazer essa transmissão pela baixa repercussão que isso provavelmente teria, né? Depois disso a gente vai para o caso Bandeirantes, né? A Band, gente, é uma situação interessante, porque eu sei de fontes que existe um interesse de parte da direção da emissora de fazer sim a cobertura do Oscar no Brasil. E isso já vinha independente da questão do filme brasileiro indicado, né? Agora, a gente tem duas questões. Primeiro, a situação financeira da Band também não é das melhores, né? Não está muito melhor, não está muito pior, nem muito melhor do que a do SBT. Tá bom, tá um pouquinho pior. Mas enfim, ela precisaria ter parceiros fortes ali para entrar junto com ela. Agora, mesmo que ela consiga esses parceiros, a questão é que a Band, ao contrário do SBT, não usa o carnaval
para preencher grade. Ela realmente fatura de forma considerável na transmissão do Band Folia, né? Para quem acompanha sabe, o Band Folia ele não foca as atenções nos desfiles de escola de samba e sim nos blocos, né? Principalmente da cidade de Salvador e de Recife, quase tudo Salvador. E são muitas horas de transmissão, né? E o domingo à noite é meio que um horário nobre aí da transmissão do carnaval em qualquer uma das emissoras. Então você teria que parar essa transmissão ali durante 3, 4 horas e isso poderia afetar de forma decisiva a questão comercial da Band, que não está muito em bons lençóis. Então eu acho que tem esses impasses para serem resolvidos. A direção da emissora tem uma visão boa, a Band nunca transmitiu o Oscar, então seria algo inédito para a história dela. Ela tem uma equipe muito competente, principalmente do ponto de vista do jornalismo, né? Com certeza teríamos uma transmissão de primeira linha, mas essas questões aí comerciais já acertadas em relação ao carnaval, eu acho que vão botar uma trava nisso. Também não acho que seja muito provável não. E assim, finalmente, a gente chega ao caso da Record. A Record, gente, transmitiu já o Oscar durante 2 anos seguidos, 1972 e 1973, relativo aos prêmios, né, aos filmes dos anos imediatamente anteriores. Ela não tem grandes compromissos com o carnaval em si, né? Ela não transmite a Folia de Salvador, também não transmite desfile de escola de samba, aliás, pelo contrário, né? Ela até tem uma programação alternativa em relação a isso. Ela tem dinheiro em caixa e vontade de fazer investimentos, tanto que, por exemplo, ela comprou ali os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Já a partir do ano que vem a gente vai ter alguns dos jogos, né, sendo transmitidos pela Record de forma exclusiva, inclusive, né? Exclusiva, inclusive, né? Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, a questão é que ela poderia fazer tudo isso, ela tem condições de fazer, mas até o momento não houve nenhuma movimentação nesse sentido. Então talvez não haja interesse ou eles não estejam percebendo isso. Dá para reverter? Sempre dá, né? Seria até interessante ver, né, a Record voltando a fazer uma transmissão depois de tantas décadas. Lembrando que, claro, essa Record atual não é a mesma Record que era lá na década de 1970, mas eu acho que seria bacana ter essa experiência do Oscar voltando para a Record. A questão é que ainda não houve uma movimentação nesse sentido, não houve um interesse real nesse sentido. Então vamos ter que aguardar. Eu não tenho grandes informações a respeito disso, além dessa que eu estou passando, mas ao longo aí das semanas eu vou tentar apurar para ver se é possível. Eu acho que hoje das emissoras privadas, eu acho que talvez a Record é a que tenha menos problemas, menos empecilhos, menos intercorrências para conseguir viabilizar uma transmissão de Oscar aqui para o Brasil. E se nada disso der certo, existe sempre a possibilidade da gente ir para as TVs públicas. E aí tem 2 aqui no Brasil que poderiam abraçar essa causa, né? Essa causa, por assim dizer, né? Essa transmissão, que seriam a TV Cultura, que é gerida pelo governo do estado de São Paulo, e a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que é gerida pelo governo federal. Agora, precisa de vontade política e articulação interna, né? E eu acho que se houver realmente essa indicação para o filme brasileiro e as chances forem aumentando da gente ter um prêmio, possivelmente alguma das emissoras privadas vai nessa onda e vai acabar assumindo essa responsabilidade. Mas é isso. Qual é a emissora que você gostaria de ver transmitindo o Oscar na TV aberta brasileira, tá? Porque na TV fechada a gente já sabe que o grupo Turner continua aí firme e forte. A gente vai ter aí a TNT assumindo essa transmissão mais uma vez aqui para o Brasil. Mas quem você gostaria de ver transmitindo o Oscar em TV aberta no Brasil no próximo ano, hein? Deixa o seu palpite aqui embaixo no espaço destinado pelo YouTube aos comentários. Também dá like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e, se for possível para você, também se torne um membro exclusivo do canal para ter acesso a conteúdos que a maioria aqui não tem. Beleza, gente? Para finalizar, queria dar um abraço aqui para o pessoal da Clínica Biavati, nosso patrocinador, que oferece os melhores tratamentos estéticos do Brasil, uma rede de clínicas especializada em harmonização facial, corporal e íntima, com o mais alto padrão de qualidade, a única rede de clínicas estéticas que venceu por 3 anos consecutivos o prêmio Top of Mind. Então não é pouca coisa, tá, gente? Acesse aí as redes sociais da Clínica Biavati e procure a unidade mais próxima de você. É isso, gente. Espero você aqui no canal para o próximo conteúdo. Um forte abraço e até lá!